No vídeo anterior, vimos uma família de classes de correntistas com características em comuns. Eu havia dito que essas características entre classes em comuns poderiam ser reunidas numa única classe chamada de classe-mãe. E começamos a falar sobre um conceito muitíssimo importante dentro da programação orientada a objetos, que é herança. O que é esse termo herança dentro da programação orientada a objetos? Herança é um relacionamento do tipo generalização e especialização, onde uma classe pode ser derivada, chamada de subclasse, de outra classe mais geral, chamada de superclasse ou classe-mãe, absorvendo todas as características fundamentais e adicionando outras novas características, de tal modo a torná-la mais especializada. Aqui temos uma representação gráfica das duas classes Java que implementamos na fase 4 do nosso projeto. Então temos aqui a classe correntista físico e a classe correntista jurídico. Essa notação é chamada de diagrama de classes. É uma notação gráfica. Esse retângulo representa uma classe. A primeira parte do retângulo representa o nome. Aqui estão os atributos da classe. E nessa outra parte do retângulo, os métodos da classe. Observe que existem características comuns entre ambas as classes. Por exemplo, código e nome estão presentes em ambas as classes, assim como o atributo proc-código. Ele é comum a ambas as classes. E os métodos também, o getProc-código, o getCódigo, o getNome e o setNome, ele aparece em todas as classes da família correntista. O que eu havia dito no vídeo anterior é que se há uma modificação na política do banco em que o correntista deverá possuir um atributo a mais, o programador terá que implementar essa modificação em todas as famílias de classes em comum. A grande sacada para diminuir a manutenção na alteração de famílias de classes é reunir as características em comum entre elas numa classe chamada superclasse ou classe-mãe. Aqui eu criei uma superclasse ou classe-mãe, onde estão os atributos e métodos em comum às classes filhas. Observe na classe filha correntista jurídico a especialização dos atributos e métodos. Voltando na definição de herança, a subclasse, que é a classe derivada da classe-mãe, pode torná-la mais especializada. É isso que acontece aqui
na classe correntista jurídico. Eu tenho atributos e métodos específico para a classe correntista jurídico. Vamos fazer a implementação da herança lá na nossa IDE Eclipse.